Agora a gente volta a falar sobre os incêndios que atingem o estado de São Paulo, atingiram nesse fim de semana. Defesa Civil confirmou que não há mais focos ativos de incêndio. Mas ainda temos um alerta para 48 cidades, alerta máximo para queimadas. Renan Fiuza está com a gente agora para atualizar a situação do estado. E já numa conversa ao vivo com o capitão Roberto Farina, que é diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo e que consegue dar esse panorama geral para a gente do estado de São Paulo. Renan, é com você. Mais uma vez, bom dia e bom dia ao capitão. Tudo bem, Carol? Bom dia mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui na CNN. Falamos ao vivo do Centro de Gerenciamento de Emergências, aqui entendendo um pouquinho mais como é que funciona o trabalho da Defesa Civil, junto com o capitão Roberto Farina, que gentilmente, nessa correria aqui, atendendo a imprensa, consegue dar uma palavrinha para a gente ter um pouco mais de entendimento dos próximos dias, o que a gente tem de momento da situação. Primeiramente, capitão, obrigado por estar conosco na CNN, um ótimo dia para o senhor. Qual que é a situação nesse momento? Imagino que no final de semana, foi um final de semana atípico, né? Aqui a gente costuma vir para falar a respeito de enchentes, mas agora o foco total são as queimadas. E o que a gente pode trazer de panorama para quem está conosco na CNN nesse momento? Mais uma vez, bom dia, capitão. Bom dia. Então, nesse momento nós temos 48 municípios em alerta máximo, sendo que 45 já estão dentro do decreto de situação de emergências que o governador determinou para apoiar os municípios. Na segunda-feira, nós tínhamos um alerta da Defesa Civil de risco de incêndio em 16 regiões do estado de São Paulo. Então, nós utilizamos essa ferramenta que está aqui atrás, que é uma ferramenta de predição para os próximos dias, que ela junta algumas informações, histórico de informações entre umidade relativa do ar, temperaturas, acumulados de chuvas nas regiões, e cruzando esses dados, ela vai chegando nas possibilidades de um cenário mais crítico nas regiões. Então, nós estávamos com tempo seco, falta de chuva, vegetação seca e umidade relativa do ar baixa. Com isso, durante a semana, nós começamos a monitorar ainda mais os municípios e, devido à grande incidência em alguns municípios, nós fomos colocando os municípios em alerta máximo, que foi a quantidade de focos de incêndio que aconteceram. Foram mais de 2.000 focos de incêndio no estado em um final de semana, e nós tivemos aqui, para você ter uma ideia, ali, naquela tela, né, que a gente fiscaliza e monitora, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, na Operação São Paulo Sem Fogo, uma área que foi afetada em 2023, área de preservação permanente, foram cerca de 660 hectares, só no ano passado. Nesse ano, nós já tínhamos tido mais de 2.000 hectares que tinham sido comprometidos com as queimadas. Basicamente, mais do que dobrou o número só em 2024, se a gente faz a comparação com 2023, o ano inteiro. Justamente. E nesse final de semana, nós tivemos mais de 40.000 hectares que foram queimados. Então, essa situação crítica que aconteceu no estado de São Paulo em relação aos incêndios e às queimadas é uma situação histórica aqui no estado. Então, como nós vemos, o cenário ele ajudou a potencializar. Mas, de acordo com o meio ambiente, a Secretaria, 90% da ignição acontece pela mão humana inicialmente. O senhor estava dizendo que as projeções melhoraram quando a gente fala do final de semana, mudou muito. E a gente consegue entender ali, viu, Carol, naquela tela, e a gente consegue perceber, de fato, né? Aqui foi o dia de ontem, né? A tela referente ao dia 26. Aí, depois, de hoje, perdão, essa aqui é de hoje, né? E ali a gente vai olhando para as projeções, quando a gente já começa a olhar aqui, o Reinaldo Macedo está com a gente, mostrando para vocês, quinta-feira, risco de incêndio. A gente já percebe aqui, ó, a área de alta emergência, ou seja, alerta muito alto, e aqui a rota do fogo. Isso, então, a partir de quinta-feira, capitão, a gente começa a ter uma preocupação maior de novo, ou seja, o final de semana foi um pouco mais tranquilo, melhorou o cenário para esta segunda-feira, terça, mas quinta-feira a gente volta a se preocupar de novo. Por quê? Sim, a gente volta a ter ali na região noroeste, região oeste, uma situação de emergência, mas o cenário ele é um pouco melhor em relação ao cenário que passou. Por quê? A frente fria ela conseguiu gerar mais umidade aqui no estado de São Paulo, principalmente nessa região, com uma vegetação mais úmida, também uma umidade relativa do ar mais maior ali em relação a essa região. Então isso faz com que a ignição ela não seja tão rápida aqui, mas o risco existe, porque nós estamos vendo aqui no mapa.
Só para a gente finalizar, então, Carol, acho que vale ressaltar, né, capitão, a importância dos cuidados para esses próximos dias, né? A gente sabe, o senhor mencionou, obviamente há investigações em curso com relação à ação do homem, né, para essas queimadas. Então, quais são as orientações e quais os cuidados também, só para a gente finalizar? Com certeza. O primeiro ponto fundamental é que as pessoas se hidratem, né? É importantíssimo isso, a hidratação. Se caso as pessoas identificarem, visualizarem algo relacionado a alguma pessoa colocando fogo, seja no terreno, seja no lixo, algo nesse sentido, que ligue para as autoridades imediatamente. Nós temos os telefones da Defesa Civil, através do número 199, do Corpo de Bombeiros 93, Polícia Militar, que tem a Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, que é o 190, também o 181, que é o Disque Denúncia. É fundamental que, se caso as pessoas elas identificarem isso, elas informem as autoridades. E se elas tiverem uma questão de fumaça, uma situação relacionada a isso, na distância, mesmo distante da sua casa, elas procurem um ambiente umedecido, umidificado, um ambiente que tenha uma ventilação melhor, para que elas consigam também passar isso. E rodovias. Nós tivemos um problema constante nesse final de semana em relação às rodovias, que a fumaça ela foi para as rodovias. Nós tivemos interdição de algumas rodovias estaduais na sua totalidade. Agora nós estamos sem rodovias fechadas, mas que, se caso o motorista ele identifique ali uma fumaça, mesmo que a distância, ou chegando próxima, que ele não enfrente aquela parede de fumaça, porque a visibilidade fica muito baixa. E isso pode gerar acidentes ali na rodovia. Tá certo. Muitíssimo obrigado, gentilmente. Esse foi o capitão Roberto Farina com a gente. Carol, é isso. Dicas importantes e constantemente a Defesa Civil segue monitorando. É um trabalho que não para, né, principalmente para esses próximos dias, monitorando e atualizando, obviamente, todo esse cenário de queimadas aqui no estado de São Paulo. Claro, Renan, e que volta a ficar preocupante, principalmente a partir de quinta-feira, por conta desse tempo que volta a ficar seco, temperaturas vão disparar mais uma vez, e aí as orientações que vêm por parte do capitão da Defesa Civil, mais uma vez, obrigada. Renan, que segue conosco, vai atualizando a situação no estado de São Paulo com relação aos incêndios.